Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma noite do 30º Encontro com a Cultura Espírita, de Santo Antônio de Jesus, uma realização da Sociedade Espírita, de Educação Espírita Joana de Ângeles, com o apoio das Casas Irmãs. Sociedade Espírita José Petitinga, Núcleo de Educação Espírita Ação Assis, Centro Espírita Vinha de Luz, Sociedade Espírita Rafael Lírio e o CR5. Agradecemos também a todos os trabalhadores da Sociedade Espírita Joana de Ângeles pela realização deste evento. E também a todas as outras casas, né, que estão aqui conosco. A Sociedade Espírita José Petitinga, na pessoa de seu Edson, o Núcleo de Educação Espírita Ação Assis, com a dona Antônia, Sociedade Espírita de Educação Espírita Joana de Ângeles, com a nossa querida Conceição, Sociedade Espírita Vinha de Luz, com o Serginho, Sociedade Espírita Rafael Lírio, com Cristina Moura e o CR5. Aos demais irmãos e irmãos também que vieram de outras casas espíritas daqui das cidades ao entorno. Muito obrigada pela presença. Não podemos deixar também de agradecer, né, aos nossos patrocinadores que estão passando aqui no telão, porque sem eles a gente não iria ter essa forcinha, né, para conseguir fazer esse evento tão bonito. Agora eu quero convidar essa mocinha linda, chamada Alice Sandes. Alice, que nasceu aqui em Santo Antônio, no dia 7 de setembro de 2015, mas está desde pequenininha morando lá em Laje com seu pai, André, e a sua mãe, Suzimar Sandes. Ela é uma menina muito dedicada, ela gosta de estudar, de brincar e de ouvir boas músicas. Toca vários instrumentos musicais, entre eles o piano. E hoje ela está aqui para nos agraciar com sua música. Seja bem-vinda, Alice. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alice. Nós preparamos as músicas para vocês e espero que gostem. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu sou o ajudante de Alice. Com muito prazer. Bom, nós preparamos algumas músicas, são músicas que vocês conhecem, são músicas clássicas, e muitas a gente não tem nem ideia de quem é o compositor. São músicas que foram feitas há 200 anos atrás e ainda continua muito presente na nossa memória. São músicas lindíssimas. Então, nós vamos fazer um pouco da história, né, da música clássica. E, para começar, nós vamos apresentar uma música popular francesa em homenagem a Allan Kardec. Rivail foi um pedagogo, educador, filósofo, escritor e tradutor francês, discípulo de Pestalozzi, que nasceu em 1804 e desencarnou em 1869. Adotou o pseudônimo de Allan Kardec quando passou a sistematizar e propagar os fundamentos e ensinamentos da doutrina espírita. Essa canção é uma homenagem a Allan Kardec. É uma música popular francesa. Dando continuidade, agora nós vamos ouvir uma música lindíssima, que certamente vocês já ouviram também, talvez não tenham associado. É uma música de Brahms, e Brahms nasceu na Alemanha em 1833, foi um dos compositores mais respeitados e influentes do romantismo musical do século XIX. O nome dessa música é Canção de Niná.
Agora vocês vão ouvir uma música de Mozart, todo mundo já ouviu falar. Mozart nasceu na Áustria em 1756. Demonstrava uma habilidade prodigiosa desde sua infância. Segundo historiadores, começou a compor desde os 5 anos de idade, se consagrando como um dos compositores mais respeitados da música clássica ocidental. Essa música se chama Uma Bela Canção. Agora nós vamos apresentar uma peça também de um compositor muito conhecido, todos nós já ouvimos muito falar, que é Beethoven. Beethoven nasceu na Alemanha em 1770 e desencarnou em 1827. Compôs suas primeiras peças aos 11 anos de idade e é considerado pelos críticos como um dos compositores mais geniais, respeitados e influentes em todos os tempos. Foi diagnosticado com a congestão dos centros auditivos internos com 26 anos de idade, o que mais tarde o deixou, vamos dizer, praticamente surdo, com aproximadamente 46 anos. Mesmo nessa condição, seguiu surpreendendo todos com as suas maravilhosas composições. Sendo assim, sua obra é considerada um dos pilares da música clássica ocidental. Segundo ele, um gênio é composto de 2% de talento e 98% de perseverante aplicação. Essa música que vocês vão escutar agora é somente vamos dizer assim, uma amostra da grande obra chamada For Elise. Mais uma música de Beethoven, que todos conhecem, essa em especial com arranjo diferenciado que Alice mesmo fez.
Ainda não. Não poderia faltar a contribuição do grande gênio da música clássica também, Sebastian Bach. Bach nasceu na Alemanha em 1685 e desencarnou em 1750. Foi um musicista, cantor, professor, regente, compositor genial. É considerado um dos mais importantes artistas da história da música. A música que vocês vão ouvir é Jesus, a Alegria dos Homens, e das mulheres também, como diz Alice. Agora nós vamos ouvir uma música que eu considero clássica também, da MPB. É uma música de Chico César, lindíssima, seguida de outra também, de Almir Sater e Renato Teixeira. São duas composições que vocês conhecem, são belíssimas e serão apresentadas em versão instrumental. Mas se puder acompanhar, né, se vocês conhecerem a letra também, quiser acompanhar, fazer um grande coral, vai ficar bonito. A primeira é de Chico César, Onde Estará Meu Amor? Agora a música Tocando em Frente, que é uma música lindíssima, que fica marcado, né, no nosso inconsciente, da importância de fazer boas escolhas e tocar a vida para frente da melhor forma possível.
E agora, para finalizar, será apresentada uma música que vocês conhecem muito, é uma música lindíssima, associada a Gounod, né? Charles Gounod foi um compositor francês que nasceu em 1818, se tornando famoso, sobretudo, por suas óperas e músicas religiosas. Gounod sobrepôs uma melodia ao prelúdio de Bach e compôs em 1859 uma obra encantadora que ficou conhecida como Ave Maria. Essa ainda está em processo, mas eu achei tão linda e especial, e se tiver algum deslize, vocês vão perdoar, mas é uma música muito linda. É a música Ave Maria. Boa noite, pessoal. Deus abençoe a todos. Boa noite, gente. Obrigado pela atenção. Quero agradecer aqui a Alice. Muito obrigada, Alice, por abrilhantar essa noite com essas músicas maravilhosas que me deixaram emocionada e, com certeza, não só a minha, outras pessoas também. E obrigada ao seu pai, André, por estar com ela junto. Muito obrigada. Agora eu quero chamar o nosso amigo Ivo, do Núcleo de Educação Espírita Ação Assis, para fazer a nossa prece inicial. Boa noite a todos. É com imensa alegria que a gente está aqui, fazendo essa prece inicial, sentindo as boas vibrações, a começar pelas músicas, música de harmonização, que toca o nosso coração. Na simplicidade da menina Alice, trazendo para cada um de nós, principalmente na Ave Maria, um momento de reflexão. Mais uma noite da cultura espírita que vem trazer para nós como sermos pescadores de homens, assim como o Mestre veio trazer para nós a nossa amiga Ana Teresa. Vai trazer com certeza mais uma noite que irá abrilhantar, onde vai nos encher os corações de mensagens,
de caminhos, tirar algumas dúvidas, para que nós possamos realmente estar na estrada de Jesus, colhendo cada vez mais trabalhadores para a sua seara. Que tenhamos uma noite de muita paz, muito conhecimento, que assim seja. É com grande entusiasmo que hoje nos reunimos para explorar um tema de profundo significado e relevância em nossas vidas: o Evangelho na construção do ser integral. Ao longo dos séculos, o Evangelho tem sido uma fonte inesgotável de sabedoria espiritual, oferecendo orientação e inspiração para aqueles que buscam compreender o propósito mais elevado de suas existências. Nesta jornada de reflexão e descoberta, vamos explorar como os ensinamentos do Evangelho podem iluminar nosso caminho na busca da nossa integridade e integralidade, enquanto seres em evolução. Como podemos aplicar essas verdades em nossa vida cotidiana para alcançar uma conexão mais profunda com nós mesmos e com o divino? Como podemos encontrar a paz interior, a compaixão e a sabedoria que nos ajudem a crescer como seres humanos completos? Que este encontro seja uma oportunidade para expandir nossos horizontes espirituais e fortalecer nosso compromisso com a busca da integralidade da realização pessoal. Assim, vamos receber nossa querida palestrante de hoje, que veio lá do Rio de Janeiro, Ana Tereza Camasmi, palestrante espírita, doutora em psicologia clínica, autora dos livros Palavras para a Alma e Psicoterapia de Grupo. Seja muito bem-vinda, Ana Tereza. Boa noite, amigos. Uma alegria estar aqui com vocês nessa cidade, nessa casa linda. Que cenário é esse? Que isso, gente? Que tão espetáculo, né? É lindo. Parabéns para quem construiu, quem idealizou essas coisas tão lindas. A nossa querida Alice, que linda, que suave você toca. Linda, linda. Levou nossas almas para outras esferas. E essa delicadeza do pai e da mãe de poderem proporcionar caminhos de conexão, né? Isso é maravilhoso demais. É uma inspiração para a gente, né? Bom, minha gente, eu me sinto muito honrada de estar aqui com vocês nessa semana, nesse momento em que vocês estão refletindo com Jesus, estão se sentindo também os pescadores. E para a gente poder conversar mais especificamente sobre isso, eu vou me utilizar aqui da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: o Evangelho é o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo desta obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Evangelho de Jesus, enquanto roteiro, é o que nos interessa e é a essência que nos interessa para o Espiritismo. E por que que a gente precisa de roteiro? Se Jesus já contou tudo que está no Evangelho, né? Os evangelistas já organizaram para nós toda aquela experiência maravilhosa com Jesus, já tem 2023 anos, tudo isso. E o que que acontece que a gente ainda não consegue tornar esses entendimentos coerentes e iluminativos para as nossas experiências? Em outras palavras, por que que a gente ainda não é feliz? O que que acontece que a gente complica esse caminho e não nos permitimos
nos aproximar de uma maneira clara o que a gente entendeu, o que a gente sabe, em ação, em palavra, em pensamento. Onde é que a gente anda, que apesar da gente saber sobre o bem, ter tantas notícias sobre o bem, mas a gente ainda não consegue fazer e ser do bem tal como ele se apresenta para a gente. E a gente poderia pensar, será que a gente caiu do paraíso, né? Nós éramos bons e a gente se perdeu, o que aconteceu? E aí o Espiritismo vem clarear o que acontece. Então, para nós que ainda não conseguimos juntar o que a gente sabe, o que a gente já entendeu com as nossas ações, nós precisamos de roteiro. Igual quando a gente vai começar a cozinhar e a gente precisa da receita, e a gente precisa de um vídeo que é explicativo, que alguém diga como são os passos, como se ainda faltasse em nós um amadurecimento tal, uma autonomia tal, que quando esse conhecimento nos fosse tão próximos, estaria claro para a gente como agir. Então, sim, o Evangelho é um roteiro infalível para a felicidade. Um dia, esse roteiro vai ser tão nosso, estará tão à mão, que a gente já vai ser esse roteiro. Mas enquanto não chega esse dia, nós precisamos fazer um trabalho com as nossas almas, para que a gente possa se encontrar com a felicidade por caminhos menos sofridos que não esse. Então, para poder esclarecer o que acontece com a gente, Kardec, no capítulo 3 do Evangelho, há muitas moradas na casa do meu Pai, vai esclarecer o que acontece, que a gente ainda não tem coerência entre o saber e o agir. E olha que a gente se cobra isso muito, a gente fala assim, como é que pode, hein? Ele é espírita e faz isso, né? Como é que pode, já é PhD em física e faz isso, né? Como é que pode, já fez tantos cursos e ainda faz isso? Pois é, o nosso saber, ele ainda é um nível de pouca experiência moral para poder ser fundamento das nossas ações. Isso é um caminho que a gente ainda está traçando. Então, quando Kardec classifica, ele não classifica categoricamente, ele até diz que essas classificações elas são comparáveis entre si. É que nós vivemos durante o nosso processo evolutivo e vamos habitar muitos mundos diferentes de acordo com o nosso crescimento. Então, a semelhança de uma criancinha que ainda não sabe ler e escrever, precisa ainda habitar o jardim da infância. E quem já sabe ler e escrever vai poder frequentar um ensino fundamental, e quem já estudou mais e já tem mais experiência pode frequentar escolas de níveis mais altos, enquanto espíritos nós também. Então, a gente nasce simples e ignorante, mas a gente nasce com a semente do bem no coração, o DNA de Deus no nosso coração, a nossa consciência do bem, um desejo do melhor. Porque o fato da gente nascer simples e ignorante, quando Deus cria os espíritos, né? Quando a gente deixa de habitar os reinos mais anteriores, né? Não quer dizer menores, mas anteriores, né? Mineral, vegetal e animal, e a gente adquire a capacidade de habitarmos um corpo físico, e assim a gente está dizendo que é a fase hominal, a gente começa simples e ignorante. Simples e ignorante quer dizer sem complexidade ainda. Simples não é no sentido de humilde, simples é sem ser complexo. Ainda não temos conhecimentos inteiros, fragmentário ainda. Então, nós precisamos habitar mundos primitivos quando estamos assim. Então, nos mundos primitivos, caracteriza-se uma busca e a luta pela sobrevivência. Mas como a gente tem o desejo do melhor, vai chegar um momento em que só dar conta da sobrevivência fica pouco. E assim a gente vai progredindo, melhorando, desejando ser melhor,
E assim a gente vai se interessando por outras coisas, e por ensaio e erro, nós vamos evoluindo para mundos um pouco melhores do que só dar conta da sobrevivência, que é o mundo que a gente habita hoje, que é o mundo de provas e expiações. Nesse nível de mundo, o mal ainda prepondera, porque a gente ainda se confunde com o mal e o bem. Quer ver como é que a gente ainda se confunde? A gente acha que ciúme é prova de amor, por exemplo. Né? A gente ainda acha que se o outro não sente nenhum ciúme da gente, então é porque não gosta muito, não liga muito. Né? A gente ainda acha que a autossuficiência é uma virtude. A gente ainda gosta de privilégio, a gente adora um privilégio. Quando a gente se dá bem, quando a coisa boa é para a gente, quando a gente ganha prêmio, a gente adora ganhar prêmio. Olha a nossa criancice. Então, a gente ainda acha que egoísmo é fazer para mim. Egoísta é aquele que faz para ele, não faz para os outros. Egoísmo é muito mais profundo do que isso. Eu posso fazer para o outro e fazer isso de maneira totalmente egoísta. Sabe como é? Excesso de generosidade é modalidade de egoísmo. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Como assim? Porque, do ponto de vista espiritual, egoísmo não é se você faz para o outro ou para você, isso é o de menos. A questão é a intenção do como você faz. Isso é que vai verificar. Porque eu posso fazer para os outros, por isso que Jesus disse, não deixa que a sua mão direita sabe o que faz a esquerda. Porque, em nome da gente ficar bem na fita, a gente pode ser tão generoso. Mas isso é egoísmo, porque, na verdade, eu estou fazendo para eu me dar bem, para eu ficar bonito. Quantas vezes a gente faz tantas coisas achando que assim a gente conquista um lugar no céu? É egoísmo isso. Só deixa de ser egoísmo quando eu, desinteressadamente de mim, faço genuinamente pelo outro. Porque quando faço pelo outro, eu me sinto muito bem. Porque quando eu me dirijo para o outro, ver o outro feliz me alegra. E é tão interessante isso, porque aí não importa se você está cuidando de você ou cuidando do outro, porque quando eu cuido de mim, quando eu cuido das minhas neuroses, quando eu cuido do meu mau humor, quando eu cuido das minhas emoções em desalinho, quando eu educo o meu jeito de ser explosivo, quando eu deixo de ser teimoso, quando eu deixo de ser cabeça dura, eu estou cuidando do outro quando eu faço isso. Porque quando eu cuido de mim e me torno uma carga mais leve para as pessoas com as quais eu convivo, eu estou cuidando da sanidade mental dos meus irmãos e da minha família. Porque às vezes a gente acha o seguinte, não, eu sou assim mesmo, tem que me aturar, né? Tem que me aceitar como eu sou. Não, ninguém tem que aceitar isso de você. Nós precisamos aceitar os outros enquanto são e, por compaixão, entendendo que cada um de nós está num processo evolutivo e tem limitações. Mas uma outra coisa é você ser cabeça dura e achar que os outros têm que te aturar. Isso é bem diferente. Eu acordo de manhã e não quero falar com ninguém, não me dirijo a palavra, porque antes do café eu não sou ninguém. Você precisa rever esse teu conceito. Você pode estar com problema no fígado. Precisa procurar um médico, fazer um tratamento. Então, a gente não tem o direito de derramar pelos outros as nossas dificuldades. Isso é a gente trabalhar o nosso egoísmo. Né? Quando eu digo para os outros assim, eu não faço isso com você, por que você está fazendo isso comigo? Isso é egoísmo também. Porque você está se considerando um modelo de perfeição. Os outros precisam seguir o seu modo de ser. As pessoas são o que elas não são conforme o que a gente quer que elas sejam. Então, as pessoas fazem, sim, coisas completamente adversas. Imagina se Jesus dissesse assim, vocês não podem botar na cruz, porque eu não botei ninguém na cruz. Olha que argumento mais pequenininho. Então, quando a gente começa a entender essa frase que a doutrina espírita coloca para a gente, que o egoísmo e o orgulho é a chaga da humanidade e obstaculiza o nosso crescimento,
está fazendo a gente refletir mais profundamente sobre quem nós somos junto com os outros. Porque o Evangelho é um roteiro de autoaperfeiçoamento, que se dá, claro, junto com os outros. O bem nos faz falta, fazer o bem nos faz falta. Quer ver como é que nos faz falta? Eu conversava com uma amiga essa semana, ela dizia o seguinte, que ela frequenta uma igreja católica e tem trabalhos assistenciais. Ela estava muito chateada, porque lá naquele grupo que ela participava, ela achava que as pessoas eram hipócritas, que é um dos argumentos mais nefastos que a gente pode ter nos movimentos de amor ao próximo. A gente julga os outros de hipócritas, porque a gente acha que a pessoa tem uma distância entre o saber e agir, e isso justifica eu não participar. Como se nós não fôssemos. Quem de nós não tem uma grande distância entre o que a gente sabe do Evangelho de Jesus e quem nós efetivamente somos na convivência com os nossos irmãos no lar e no trabalho? Quem de nós tem mesmo os dedos tão limpos para poder apontar? Mas isso vira justificativo para eu não frequentar, né? Não, lá o pessoal não faz o que fala, né? Isso é mundo de prova e expiação. O mundo de prova e expiação é um mundo em que a gente ainda não faz o bem que sabe e faz o mal que não queria fazer. Isso é mundo de prova e expiação, né? Nós somos esses mesmos. O que varia entre nós é o grau, mas que todos nós somos assim, somos, sim. Nesse nível evolutivo, que é a segunda classificação de mundos. A terceira classificação, que é o mundo de regeneração, isso equaliza mais um pouco, mas ainda há a presença do mal. Então, eu falava dessa minha amiga que disse que ela não ia mais frequentar o grupo porque é muita hipocrisia, porque lá o pessoal não faz o que fala. E aí eu disse, então é melhor não ir, é melhor não fazer o bem, é melhor deixar de colaborar com o bem, porque tem uma pessoa que te decepcionou, que não faz o que fala. Eu não vou frequentar um grupo que é assim, o nome disso é orgulho, porque eu sou superior. Orgulho é toda expressão nossa em que a gente se acha melhor, né? Se você resolveu ser vegetariano e acha que ser vegetariano te torna uma pessoa melhor do que quem come carne, pronto, já perdeu a graça. Isso é orgulho também. Toda intenção que você sente que te torna superior aos seus irmãos é orgulho. Então, se você acha que espiritismo é a melhor religião, é orgulho que está falando. Se você acha que ser vegetariano é melhor do que quem come carne, é o seu orgulho que está falando. Se você não frequenta o grupo porque lá eles não fazem o que eles falam, você está sendo orgulhoso também. Por que não pensar que é justamente esse grupo que eu preciso frequentar para auxiliar os meus irmãos, junto com eles, eu também aprender a fazer o que eu falo, em vez de me afastar? Se você escolhe se afastar de tudo aquilo que é desequilíbrio, limitação, dificuldade, defeito, é orgulho o nome disso. E isso obstaculiza o seu progresso, porque a gente só aprende em conjunto. Ninguém aprende a ser generoso dentro de casa, dentro do quarto. E aí eu perguntei para ela assim, poxa, depois que você parou de frequentar esse grupo, você ficou tão isolada, você não tem nem mais alguém para poder tomar um café, para poder conversar algumas coisas, para poder costurar junto, para poder cuidar da cantina. Não era bom? Era bom. Mas também para que eu preciso de gente para tomar café? O pessoal fala sempre as mesmas coisas, né? Conversa sempre as mesmas coisas e tal. Eu falei, você não sabe por que a gente precisa tomar café com as pessoas. Aí ela ficou interessada. Para que serve tomar café com as pessoas? Porque quando a gente toma café com as pessoas, ou costura junto com as pessoas, ou quando a gente arruma o centro com as pessoas, ou quando a gente vende livro junto com as pessoas, a gente se lembra de quem a gente é. Porque o nosso coração vai ficando endurecido quando a gente deixa de ser fraterno. A gente vai esquecendo o quanto o nosso coração é generoso. Porque a graça da vida não é a gente acumular riqueza, é a gente compartilhar a riqueza. Seja essa riqueza qual for.
Qual é a graça de você ter tantas coisas gostosas para comer em casa se não tem ninguém para comer junto? E você poder dizer como é gostoso comer isso aqui, não é? Qual é a graça de não poder compartilhar? O que deixa o nosso coração feliz é a partilha, não é o acúmulo. O que deixa alegria no ar é alguém que visitou a sua casa e disse: meu amigo, como me fez bem te ver, te abraçar, te encontrar, te escutar, eu falar. Então, Jesus passou com os discípulos aqueles 3 anos, que para nós é uma imensidão, na convivência. Jesus não escreveu uma linha. Então, os ensinamentos do Evangelho não são para ser escritos, ou gravados, ou decorados, são para ser vividos. Porque foi assim que ele ensinou sobre o amor. Jesus é a segunda revelação. Ele nos ensinou o amor pela convivência. Então, quando a gente começa a ter problemas na nossa vida, dificuldade na família, dificuldade no trabalho, a gente precisa olhar para a nossa convivência. Não é querer convencer os outros a serem espíritas, é como eu convivo com esses meus irmãos. O que acontece na minha convivência com os meus irmãos? Onde eu estou, vamos dizer assim, fechado, bloqueado, para expressar o amor de Jesus em formas de gestos, palavras e ações. Então, interessante essa classificação de Kardec, porque ele está dizendo assim, por que a gente ainda não é livre para ser quem a gente é? Esse DNA expresso na sua imensidão. Porque a gente ainda olha para o egoísmo e para o orgulho como algo que nos é característico, como algo que é bom muitas vezes. A gente ainda acha que ser bom é ser ingênuo, porque o mundo é dos espertos. Então, quem se dá bem é o que encontrou a chave da felicidade. Nós estamos com conceitos tortos. Precisamos de muito roteiro ainda. Então, para a gente poder alcançar o mundo de regeneração e alcançarmos mundos felizes, o que a gente precisa ganhar? Coerência entre o que a gente sabe do Evangelho e como a gente é na convivência uns com os outros. Então, eu sei que algo é errado na minha maneira de ser e continuo ali, está faltando coerência. Você está mesmo no mundo de provas e expiações. O que está difícil de você abrir mão para você agir coerente com o que você já sabe? Você já tem notícias do bem e ainda está deslizando, por quê? Porque isso aqui ainda te interessa. Isso que te interessa chama-se arrastamento das más paixões. Então, o arrastamento das más paixões é aquilo que tem uma cara bacana beça, que eu sou seduzido por aquilo. Aquilo ainda me alimenta, eu ainda gosto. E aí, por que eu ainda gosto daquilo que não me eleva? Porque tem uma deturpação dos gostos. Né? Então, quando a gente ainda gosta do que não nos eleva, isso caracteriza a nossa inferioridade moral. Então, eu ainda não estou conseguindo renunciar àquele prazer. Eu ainda gosto. Ainda estou com um pezinho nele, só que eu não junto que isso eu ainda gosto se conecta com as dificuldades que eu tenho em outras áreas da minha vida. Porque nós somos um todo, gente. Não existe a possibilidade de você ainda se comprazer naquilo que você já sabe que não é bom para você, e isso não tocar, e isso não se mesclar com um lado da sua vida que você já conquistou grandes passos. Então, a gente não liga esses nossos deslizes com esses outros lados da nossa vida. E a gente não entende porque a gente tem tanta perturbação em outros lugares. Eu não sei porque eu estou tão perturbado aqui, por que eu tenho tanta ansiedade, por que eu tenho insônia, se eu estou fazendo tudo tão direito, se eu estou tendo uma vida correta. Sim, gente, mas isso não garante. Por quê? Porque o nosso trabalho de crescimento, ele se dá numa integralidade. Por isso que Joana de Ângeles vai chamar o homem integral.
Nós ainda não conseguimos ser inteiros, a gente é pedaço assim, pedaço assado. Tem um pedacinho da nossa vida que a gente já caminhou muito, tem outro pedaço que ainda não. Então, tem lugares da nossa experiência cotidiana que a gente faz um monte de concessão, né? E essas concessões que se somando, que na hora eu acho que é pequenininha, mas junta pequenininha com outra pequenininha, com outra pequenininha, ela tisna esse pedaço seu, que você já conquistou bastante coisa. Então, no livro, que foi uma compilação das palestras do Divaldo, Vivências em Família, esse livro é delicioso de ler, que são as histórias que o Divaldo conta, mas com fundamento doutrinário, né? Ele fez todo o fundamento das histórias. Tem um determinado trecho que Joana de Ângeles vai falar sobre os níveis de consciência aos quais a gente se encontra. Eu fui lendo esses níveis de consciência e me lembrando de vocês hoje aqui, eu acho que ia ser bom vocês poderem ter, né, conexão com isso, porque a gente vai compreender porque a gente tem tantos desencontros familiares. Porque na nossa família nós estamos convivendo, todos nós estamos no nível de provas e expiações, mas aqui tem graus. Nós todos habitamos o mesmo tipo de mundo. Existem outros planetas, tá, gente, que é mundo de prova e expiação, mas a gente conhece a Terra. A Terra, que se caracteriza por ter habitantes que têm essa característica moral que nós temos, é chamado de mundo de provas e expiações. Aqui nós temos vários graus de evolução espiritual. Então, para eu falar dos níveis de consciência, vamos falar de consciência, né? Olha que coisa interessante que acontece com a gente. Nós não somos só seres viventes, nós temos consciência que a gente vive. Isso é um detalhe importantíssimo, porque a gente sofre e sabe que sofre. Um animal só sofre, ele não tem consciência desse seu sofrimento. Quando a gente sofre, a gente tem um duplo sofrimento. A gente sofre e tem consciência disto. Então, a gente sabe que vai morrer, por exemplo, mas não sabemos como, quando, nem de que jeito. Mas nós temos consciência de que nós somos finitos. Então, é por isso que, junto de uma grande alegria, aparece junto uma melancolia. Porque a gente sabe que tudo finda. Então, quando nasce um filho, a gente tem uma alegria que aquele filho chegou. É bom demais ser mãe, ser pai, ver aquele filho chegar na vida da gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma certa tristeza que acompanha isso, porque a gente sabe que esse filho vai crescer e esse filho vai desaparecer dos nossos olhos um dia. Então, tudo numa vida finita tem esse crescer e o findar. Então, todo dia, quando o dia nasce, a gente tem a alegria do dia que nasce, a gente quer fazer um monte de coisas, mas a gente tem junto a consciência de que acaba. Então, tudo começa, tudo acaba. Às vezes, esse desespero para o homem é tanto que a gente queria segurar o tempo. A gente não fala isso? Eu queria segurar o tempo, eu não posso. Queria que essa alegria não acabasse nunca. Mas tudo passa, tudo escorre pelas nossas mãos. Nós somos seres do tempo. Tudo começa, tudo cresce e tudo finda. Isso é a característica dos espíritos que somos, imortais que somos, mas numa vida corpórea que tem começo, meio e fim. Então, nós somos seres conscientes, é por isso que a gente tem ansiedade, por isso que a gente tem medo, por isso que a gente tem angústia. Se nós não soubéssemos, não tivéssemos consciência de quem somos, não sentiríamos nada disso. Então, nós somos seres sofrentes, sensíveis, porque somos seres conscientes. O que vai diferenciar entre nós? Esse nível de consciência. Quanto mais um espírito tem consciência de que ele é imortal e que está vivendo uma vida temporária aqui, mais evoluído é esse espírito. Ora, seu grau de liberdade é maior. Então, uma criança pequena, o grau de consciência dela é pequeno, o grau de liberdade dela é pequeno. Por isso que criança precisa de pai e mãe,
Deus mandou 2 adultos para cuidar de um espírito. Isso não é casual. Significa que um espírito precisa de muita assistência, de muito roteiro, de muito amparo, para poder dar conta da vida adulta. Então, a gente precisa deixar as crianças serem crianças, para elas terem recursos, pernas, músculos na sua alma, para quando chegar na vida adulta ter condições de seguir. 2 adultos para um. Não importa se são homens ou mulheres, é 2 adultos para um. Nós precisamos dessa proporção. Nós nascemos completamente entregues nas mãos dos pais, para que a gente possa ser adulto um dia e sermos pai e mãe um dia. Então, nós precisamos ter consciência, mas para a consciência se dar, nós precisamos de experiências, amadurecimento. E esse amadurecimento, gente, vai se dar por muitas experiências difíceis, muitas que são excelentes, gostosas, boas, prazerosas, outras que vão ser desafiantes para cada um de nós. Mas se a gente não se lançar para fora do nosso círculo de conforto, a gente não vai amadurecer. Então, a gente precisa passar, muitas vezes, por desafios dolorosos. Não é que Deus queira que a gente sofra, mas muitos caminhos a gente escolhe complicados, não precisava ser assim. Quando é que a gente complica caminho? Quando a gente se deixa seduzir pelo prazer de viver. Não é que a vida não possa ter prazer, mas é quando eu não renuncio o prazer em nome de algo maior, aí eu estou na infância. Aí o meu grau de liberdade encolhe. Então, liberdade e consciência andam junto. Mais consciência, mais liberdade, mais amadurecimento, menos sofrimento. O contrário é verdadeiro. Menos consciência, mais anestesia, menos liberdade, mais sofrimento. Então, quem que vai dar, gente, esse grau aqui? O quanto livre? E aí, entendendo liberdade, liberdade espiritual não é liberdade material. Liberdade material é assim, eu faço o que eu quero. Eu faço tudo que meu desejo dá direção. Isso é liberdade de criança, né? Você dá uma tarde livre para ela, ela vai para o play brincar. Vai ficar jogando videogame a tarde toda. Isso é liberdade infantil. Fazer o que se quer é liberdade infantil. No nível evolutivo que ele se encontra, fazer o que a gente quer não vai dar bom. Fazer o que a gente quer, a gente escorrega para as más paixões, porque a gente ainda não tem firmeza moral para resistir aos desejos. Então, para a gente resistir aos desejos, a gente precisa de muita consciência e poder usar a nossa liberdade a favor do crescimento, né? Eu me lembro, o meu filho do meio tinha, em volta dos 13, 14 anos, estava em semana de provas. Isso faz muitos anos, viu, gente? E aí, aquela semana de provas, ele tendo que estudar e não sei o quê, e ele não conseguia sair do computador. E aquela negociação de mãe, né? Meu filho, tantas horas isso, tantas horas aquilo. Fiz planilha com ele de horário, então, tantas horas isso, tantas horas isso. Aqui você estuda isso, você estuda aquilo. A planilha, gente, ficou lá até hoje. Não dava conta, e passando os dias, e chegando a prova, e eu vendo que estava difícil para ele. Ele não conseguia sair da frente do computador. Aí, quando ele dormiu, peguei os fios do computador, botei na minha bolsa e levei para o trabalho no dia seguinte. Eu não estou dizendo que vocês têm que fazer isso, não, tá? Isso foi desespero materno. Depois de muita negociação, depois de muita... Eu já tinha tentado todos os meus recursos psicoterapêuticos, dialogais, maternais. Essa foi a minha última. Quando amanheceu o dia, fui para o trabalho antes dele acordar, ele tentou ligar o computador, não conseguiu. Me liga ele desesperado. Você levou os fios do meu computador para o seu trabalho, e agora como é que eu vou fazer? Pois então, meu filho, quando chegar em casa a gente conversa. Então, enquanto eu não chego aí, você vai estudando e a gente conversa quando eu chegar. E aí eu fui, né, gente, trabalhando minha cabeça mais em casa do que no meu trabalho, mas quando cheguei em casa, vamos conversar sobre os fios do computador. E aí eu disse, meu filho, eu sei que eu tomei uma atitude radical, não era assim que eu gostaria de ter feito com você, mas foi o meu possível. Era o seguinte, você não estava conseguindo resistir.
Então, eu queria que você lesse esse meu último ato como uma ajuda para a sua dificuldade. Se você tivesse condição de resistir sozinho, eu teria deixado os fios. Mas você não estava conseguindo resistir. Então, leia essa minha privação como sendo uma ajuda para você resistir. Se sozinho você não resiste, eu tive que usar um método mais drástico. Eu não gostaria que fosse assim. E foi muito bom. Foi muito bom, ele deu conta. Ele conseguiu entender a minha ação, ele conseguiu estudar, enfim. Então, eu acho que Deus age desse jeito com a gente assim. Não precisava ter sido assim. Mas quando a gente não consegue resistir às más paixões, o que nos acontece é uma privação. Então, eu fico pensando no caso das pessoas que desencarnam por suicídio, por exemplo, em que foi difícil resistir. Então, quando desencarna pela via do suicídio, eu compreendo essas almas como tendo sido o máximo que deu para ficar aqui, até aquele momento derradeiro. O que acontece na vida seguinte? Uma vida de expiação física. Porque quando você extermina a vida física, seu perispírito guarda as marcas. E a próxima existência, ela se torna dolorosa com as marcas perispirituais que são impressas no corpo físico, não por castigo, mas para poder liberar esse corpo na próxima existência. Então, o corpo enxuga as marcas do suicídio para que esses órgãos possam se regenerar e dar condição de, na próxima existência, esse espírito habitar um corpo são. Então, entende que é uma transição. Na próxima existência em que ele vem num corpo são, ele vai ficar aqui na Terra somente o tempo que faltou. Aquilo que ele não pôde experienciar numa existência anterior, aquele tempo que ele não pôde ficar, ele vem naquela existência e fica só aquele tempo. É uma frustração e uma dor intensa para o espírito não poder ficar mais tempo. Mas nesta privação, o que ele aprende é o valor da vida. Então, tudo nas leis de Deus, minha gente, tem a finalidade curativa, regeneradora e transformadora, não é punitiva. Mas tem o processo. Só que quando a gente vê uma vida, a gente só vê um pedaço do processo. A gente não enxerga o que teve antes e por que está acontecendo assim agora e como é a cena seguinte. Só que o Espiritismo vem esclarecer o filme, o roteiro que a gente está vivendo. Qual é o roteiro que você está vivendo? Você está passando por uma privação? Isso é ótimo, porque essa privação, eu não sei se é material, não sei se é uma privação da saúde, se é privação, não sei, emocional, familiar. Essa privação é uma ajuda para que você não continue escorregando pior como você estava antes. Se você já está na fase de viver o depois, você já está com o corpo são, com tudo no lugar, já está tudo justo, mas o tempo é curto, é porque você está devolvendo, resgatando perante a sua consciência, você está quitando aquilo que você não pôde numa existência anterior. O mundo de prova e expiação é um mundo de oportunidade. É doloroso ainda, é sofrido ainda, porque a gente ainda não consegue juntar o que a gente já entendeu, o que a gente já sabe, o bem que a gente quer, em detrimento dos prazeres de viver. Então, enquanto a gente não consegue renunciar, sim, o sofrimento vai ser grande, né? Eu fico imaginando meu filho se não tivesse passado nas provas, porque eu deixei ele experimentar, poderia ser uma saída, experimentar não estudar e tirar notas muito ruins, teria sido um método também. O quanto de frustração ele teria sentido, o quanto de sofrimento ele teria sentido. Então, quando a gente começa a entender, o grande processo educativo muda. Então, nesse livro que eu me referi, Vivências em Família, Joana de Ângeles vai dizer que a gente tem 4 níveis de consciência. Pode ser que a gente esteja no primeiro nível,
que ela chama de consciência de sono, que ela divide em 2. Eu posso estar vivendo uma consciência de sono sem sonho. Então, é quando eu estou na vida só vivendo a vida fisiológica. A vida é para comer, beber, dormir, ter relações sexuais, pagar boleto, e é isso aí. Dorme, acorda, e a vida é esse moto contínuo. Se você está nesse nível, que ela vai dizer que é um nível muito fisiológico, muito corporal, você está numa consciência de sono, ou seja, você nem desconfia que é um espírito vivendo uma vida corpórea temporária. Mas ela diz que depois de um tempo a gente ficar vivendo isso, chega uma hora que a gente cansa. Ai, graças a Deus que a gente cansa. E aí a gente começa a sonhar com uma vida melhor. É quando a gente começa a pensar assim, gente, não é possível que a vida seja só isso. Só isso? Trabalhar, pagar boleto, dar conta do corpício, fazer fitness. E é isso mesmo? Então, ela diz que a gente começa a sonhar com uma vida melhor. Então, ela diz, é consciência de sono ainda, porque eu não me sei espírito, mas eu já sonho com o ideal. Eu não quero que haja guerra lá em Israel. Eu não gosto de ver as cenas da faixa de Gaza. Então, você está começando a cansar da falta de sonho. Porque nós somos sonhadores, graças a Deus. Nós somos espíritos criados e apontados para o futuro. Deus é extremamente esperançoso, Deus é esperança pura. Porque nós não fomos criados para o agora, nós fomos criados para o amanhã. Nós estamos numa grande viagem. Tem uma hora que a gente esquece que está viajando, mas que nós estamos viajando, não. E aí ela diz que quando esses sonhos vão se tornando maiores, a gente vai ficando idealista, a gente parte para um segundo nível, que ela vai chamar de consciência desperta. É quando a gente idealiza bens comuns. Então, além de eu cuidar da minha vida física, além de eu cuidar da minha vida corpórea, eu tenho alguns ideais coletivos. Eu quero participar do Rotary, eu quero participar da igreja, eu quero participar do clube, eu quero participar de ONGs, eu quero participar de grupos, coisas coletivas. Que maravilha! Eu já estou tirando o olho aqui de dentro, já estou olhando para fora. Nesse lugar, diz a Joana, que aí a gente já está começando a entender que a gente faz parte do mundo, que o mundo faz parte de mim, mas eu ainda não me comprometo, não. Então, é aquela pessoa que faz parte do grupo voluntário, mas com qualquer coisa ela não vem. Choveu, ela não vem. Teve uma festa de aniversário, ela não vem. Rolou um churrasco, ela não vem. Ela vem quando dá tempo, quando sobra tempo, mas ela curte aquele grupo. Ela gosta daquele grupo ainda de modo recreativo. Ela ainda não entendeu o compromisso espiritual que aquilo está oferecido para ela. E tudo bem, gente, isso é um nível. Tudo bem. Mais tarde, quem tem essa consciência desperta, que já entendeu que o mundo só muda se eu fizer alguma coisa pelo mundo, seja você a paz que você quer ver no mundo, e aí se eu já estou disposto a renunciar a alguma coisa, aí ela chama isso de consciência de si. Ai, que espetáculo! Aí ela vai chamar as mães e os pais. Quando as mães e os pais estão na consciência de si, é um espetáculo. Porque os pais renunciam a algo de si em nome dos filhos. Não por egoísmo, não por orgulho, por amor. Consciência de si é quando eu já posso abrir mão daquilo que é prazer para mim, em nome de algo maior, que é o seu bem-estar. Que, claro, é meu bem-estar também. Porque te ver bem me faz bem. Não numa dependência afetiva, mas numa frequência, gente, porque nós somos frequência. Porque quando eu vejo o seu olho brilhar, nossa, o meu brilha também. Isso é que é bem desinteressado. Então, consciência de si significa eu já posso fazer o bem pelo bem mesmo em si. Não tem o que vem depois, o que eu vou ganhar com isso. Eu já sinto bem na hora que eu faço bem. Por isso que Francisco de Assis diz que é dando que se recebe, porque essa frase é complicada, todo mundo tem dificuldade de entender essa frase.
É dando que se recebe, não quer dizer que eu sou interesseiro, eu vou dar para poder receber. É que na hora que eu dou, o meu coração se abre, e isso é receber. Eu entro numa frequência da espiritualidade superior. Então, na hora que eu estou dando, o bem-estar se instala em mim na hora. Isso é que é dar e receber frequencialmente, né, sintonicamente. E num nível mais alto, ela vai chamar de consciência cósmica, que é o 4º grau do nível de consciência, em que estão os nossos avatares, os nossos espíritos de luz, os missionários, que a renúncia é tanta que a vida deles é só doação. Aí a gente vai pensar em Gandhi, a gente vai pensar em Chico Xavier e tantos missionários do amor, em que a vida é doação plena. É um outro nível de consciência. Eu penso Allan Kardec nesse lugar, o nosso mestre, que trouxe para nós, tão explicado, um roteiro incrível de como a gente pode alcançar a felicidade vindoura. Tá certo, gente, que a felicidade não é desse mundo, mas ela é construída aqui. Não é assim, bom, vou esperar o próximo mundo para eu ser feliz. Não, felicidade é algo construído. Nosso coração precisa ser capaz de sentir a felicidade. Felicidade não é externo e entra aqui. Como é que a gente se sente amando um filho? Não é um filho que colocou amor no nosso coração. É que quando ele chega nas minhas aventuras com ele diariamente, quando um filho nasce, a gente não gosta dele de montão a beça para caramba no primeiro dia que ele vem para os nossos braços. Começa aquela aventura amorosa. E naquela labuta diária com ele, o meu coração se abre e eu vou me sentindo capaz de sentir o amor. O amor não está dentro de mim, nem está dentro do outro, não está numa caixa, não está num mundo de regeneração, não está dentro da casa espírita, nem está na mão de Jesus. O amor é uma frequência que eu sintonizo com ela. Para eu poder sintonizar com a alegria, com a felicidade, com o amor, com a generosidade, com a clareza, com todos esses sentimentos bons, eu preciso ser capaz de entrar em sintonia com isso. E nós todos somos capazes, só que nós obscurecemos isso. Em última instância, evoluir, crescer, é habilitar-se para essa frequência. E essa frequência que a gente vai ganhando em largueza, em profundidade, a gente vai aprofundando, a gente vai se sentindo capaz de amar cada vez mais. Isso só se dá através das nossas experiências, descascando, igual a pérola, que vai batendo e que vai tirando, vai lapidando para poder reluzir. Então, para a gente fazer brilhar a nossa luz, é isso. Precisamos das experiências que, às vezes, são muito difíceis para nós. Não porque a gente merece coisa ruim. De jeito algum, Deus nos quer felizes. Mas porque nós ainda nos confundimos com o mal. Quantas vezes a gente diz, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou preguiçoso, eu sou mental, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós não somos isso. Nós estamos ainda com muitos véus que precisamos retirar e lapidar para que a gente possa brilhar numa frequência melhor. Então, quando Kardec vai dizer aqui na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Evangelho de Jesus é o roteiro infalível para a felicidade vindoura, claro, porque é o roteiro para a conquista do bem que já nos é próprio, só que a gente não conecta com ele ainda. Então, nós precisamos de um grande trabalho com a gente mesmo, de ir identificando as nossas sombras, de ir identificando também as nossas conquistas morais, de poder ir sustentando o que a gente já conseguiu conquistar de bem para nós, de poder não fechar os olhos para os nossos deslizes, olhar para os nossos deslizes e dizer, o que ainda me prende aí? Né? Quando Jesus tem um contato com Maria de Magdala, que era alguém que
nos costumes da época, vibrava no mal, digamos assim, perdida, distraída do bem. Era uma mulher que era muito carente e só conhecia o amor na sua forma material. Quando Jesus encontra essa mulher, ela já havia tentado ser curar muitas vezes com os doutores da lei da época. Ela era possuída pelos demônios, né? Maria a possuída. E Jesus encontra com ela uma vez. E essa mulher se cura para sempre. Porque nesse encontro com Jesus, ela se encontra com um amor genuíno nela. Porque essa era a capacidade incrível de Jesus e por isso ele é o nosso mestre. O encontro com Jesus faz com que cada um possa recordar-se da sua essência divina. Então, a grande pergunta que poderia ficar para nós: o que ainda nos possui a ponto da gente ainda não conseguir se encontrar com o olhar de Jesus? Onde nós estamos distraídos, perdidos? Para onde nós estamos olhando que ainda não nos dirigimos para nos encontrar com o olhar de Jesus, para a gente se lembrar de quem a gente de verdade é? Essa essência divina, do bem que nos faz tanto bem. Se você ainda tem tanta tentação por aquilo que te faz mal, a pergunta é: o que você está perdido aí ainda? Que ainda não dirigiu o seu olhar para se encontrar de verdade com Jesus, que é o nosso roteiro. Então, todos nós podemos nos encontrar com Jesus a qualquer momento da nossa vida. E é muito interessante, eu gosto demais daquela passagem dos 10 leprosos, em que eles, à distância, pedem a Jesus para que eles pudessem ser curados, para que eles pudessem ter de volta a vida. E aí Jesus, à distância, diz: ser limpo. À distância. Então, a distância biológica, física, isso não importa, Jesus está mais perto do que a gente possa imaginar. E aí os 10 ficam curados na hora que Jesus fala, e eles percebem que a cura se deu porque eles olham uns nos outros, que as feridas, que as chagas estavam se curando e se fechando. Então, olha que metáfora sensacional. Como é que a gente identifica que está curado? Olhando para o outro, no contato com o outro. Desses 10, 9 saíram correndo, um voltou para agradecer. Esse que volta, na descrição do Evangelho, se ajoelha, tem uma palavra mais forte, se prostra. Se prostrar é se curvar. Se prostrar é se entregar. Se prostrar quer dizer parar de duvidar, parar de perguntar, parar de explicar, parar de querer entender. É dizer sim. Está tudo certo. Eu confio. Eu me abro. Eu acolho. Eu estou aqui. Quando a gente se prostra, na descrição do Evangelho, esse único que voltou, ao curvar-se, depois ele vai levantando os olhos, começando pelos pés de Jesus, lentamente, até ele se encontrar com o olhar. Quando ele se encontra com o olhar de Jesus, ele recebe um banho de luz. Esse instante é o que a Joana de Ângeles vai dizer. Essa é a frequência da gratidão. É a frequência mais alta que a gente pode sentir, enquanto humanos, no mundo de prova e expiação. A dimensão mais alta, a frequência mais alta de uma alma, para que a cura integral possa se dar. Então, só quando a gente é capaz de sentir profunda gratidão pelas bênçãos de Deus, é que a nossa alma começa o processo de cura. Por que gratidão?
primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque na atmosfera da gratidão, a gente consegue se tornar humilde. Enquanto a gente está brigando com Deus, eu não podia estar passando por isso, eu não queria estar passando por isso, eu não mereço, eu fiz tudo tão bacana, por que eu vou frequentar um grupo que é mais complicado do que eu não queria estar sofrendo, eu não podia ter nascido assim, por que eu não consigo ir? Você está totalmente fora das bênçãos e do fluxo da vida. Quando a gente para de se queixar, quando a gente para de reclamar, quando a gente para de se irar, que o homem seja tardio para se irar, está na carta de Tiago, a primeira carta de Tiago. Quando a gente é tardio para reclamar, quando a gente diz sim para o que nos acontece, e humildemente aceita, mesmo que a gente não esteja entendendo o porquê, mas se está acontecendo, é porque isso faz parte do seu amadurecimento. E você pode agradecer, inclusive, aquilo que dói, porque aquilo é chance de recomeço. Aí sim, você começou a sua jornada de cura. E para terminar, porque eu já perdi o tempo aqui, não sei quanto tempo falta, eu gostaria de terminar no capítulo 17 do nosso Evangelho, que é o verdadeiro homem de bem, né? Chama-se Sede Perfeitos. É o capítulo que Kardec dedicou, mais específico para dizer, olha, você está com dúvida de saber o que você precisa fazer para melhorar a sua vida? Ainda está com dúvida? Vai no capítulo 17, Sede Perfeitos, em que ele vai falar, o homem no mundo, dizendo para a gente que, enquanto a gente abrir mão da convivência, a gente não vai sair do lugar. Deixa eu só ler esse pedacinho que eu gosto do homem do mundo. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Por que na prática da caridade? Porque enquanto eu estiver só olhando para mim, com a intenção para mim, eu não consigo me deixar melhorar através da convivência. Eu preciso dos outros para eu poder ser eu. Isso é diferente de eu dizer que a gente é dependente dos outros. Eu preciso da convivência com os outros para que as minhas qualidades morais tenham oportunidade de manifestação. Nenhuma caridade teria praticar o homem que vive isolado. Toma um café com seus amigos, sim, para você se lembrar de quem você é. Vai costurar com as suas amigas, sim, para você se lembrar de como é bom rir à toa. Vai fazer a faxina lá no centro, sim, porque é limpando as cadeiras que a gente se diverte, e aí a gente dá um abraço, aí a gente ganha um beijo, você volta melhor para casa. Vai separar as cestas básicas, sim. Vai fazer o empadão de frango para a cantina, para a nossa reunião de sexta de noite, sim. Como é gostoso alguém dizer, nossa, está uma delícia seu empadão, não dá vontade de fazer outro? É dando que se recebe. Então, sem nenhuma oportunidade da gente ter o outro, como é que a gente vai provar o que a gente sabe fazer? Não é? Unicamente, a palavra é unicamente, não tem talvez, quem sabe, é unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticar. Agora eu me lembrei da minha tia, gente. Minha tia é uma católica praticante, que é uma graça. Ela cozinha maravilhosamente bem. E ela resolveu, junto com o padre, fazer uma obra para a igreja, construir um templo melhor e tal. E para construir o tal do centro do templo, ela resolveu fazer não sei quantas feijoadas, tantos domingos de feijoada, para juntarem dinheiro, para comprar cimento e não sei o quê. Aí ela juntou as amigas para poder fazer aquilo, e foi um trabalho enorme. E elas tiveram muita dificuldade. Teve gente que não veio descascar da cebola, o outro não veio fazer não sei o quê. Tinha um monte de queixas. Ela contando para mim.
que a amiga chegou para ela assim: olha, ano que vem você não me chame para fazer feijoada nenhuma, que eu não venho. Que esse povo marca, mas não vai, eu fico que nem uma boba, sobrecarregada. Tarararana. Aí ela disse assim: ah, fulano, ano que vem você vai sim. Vai, você vai fazer feijoada comigo? Claro que você vai. Você não é minha amiga? Eu sou sua amiga, mas eu não tenho que ficar me sobrecarregando assim. Pois é, você vai ficar em casa, parada? Acha melhor mesmo do que fazer feijoada comigo? Essa feijoada é para Jesus, minha amiga. Você está reclamando que ninguém descascou a cebola? Vamos lá. É para a gente poder ter um tempo melhor, para a gente orar junto. Já pensou? Nosso centro bonito, claro. A gente fazer os nossos cantos, a nossa oração. Você vai fazer feijoada comigo ano que vem? Vai sim. Porque é nas lutas mais árduas que a gente encontra o ensejo de praticar a paciência, a compaixão com o nosso amigo, ter um pouco de tolerância, ter indulgência com o nosso próximo, né? Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do meio mais poderoso de aperfeiçoamento, porque não tendo de pensar senão em si, sua vida é de um egoísta. Então, aqui no capítulo Sede Perfeitos, nesse trechinho sobre o no mundo, o que os Espíritos estão dizendo para a gente? Vamos juntos, sim. Sem os outros a gente não vai longe. Porque quando a gente escolhe ficar sozinho, isolado, Jesus procurou 12. Vocês pensam que Jesus não podia ter feito tudo sozinho? Claro que podia. É porque ele precisava? Não, gente, é porque a gente precisava ver como é que é. Então, a gente precisa de 12, no mínimo, para fazer qualquer coisa. Calma. Tenham paciência com os familiares que estão em níveis de consciência diferentes. Às vezes, você já tem a consciência desperta, e o seu pai ou a sua mãe ainda está na consciência de sono. Tudo bem. É assim que a gente evolui. Ontem era você que estava na consciência de sono. O nosso mundo é de solidariedade. A lei que rege os nossos destinos é a lei do progresso, é a lei do equilíbrio. Vamos todos ser homens de bem, sim, um dia. Mas a gente precisa começar agora. E começa agora, comigo, com você, com todos nós. E é isso, meus amigos. Até breve. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana, pelas suas palavras. Acredito que tocou no coração de cada um. Vai nos fazer refletir ainda mais, não só hoje. A gente vai levar para casa, vai reproduzir para os nossos. Muito, muito obrigada. Deus te abençoe grandemente. Vou chamar a Ana Tereza para fazer a nossa prece, mas antes ela vai falar um pouco do livro. Obrigada, querida. Gente, eu trouxe o Palavras porque eu tenho um carinho especial por ele, porque eu escrevi esse livro depois que meu filho desencarnou. Meu filho tinha 20 anos, desencarnou repentinamente. E, nessa ocasião, quando ele desencarnou, eu fui substituir a Sandra Borba no Congresso Espírita de Uberlândia. E eu estava muito mal ainda, mas eu entendi que aquele convite talvez pudesse me ajudar. Depois que eu fiz a palestra, incrivelmente as pessoas gostaram da palestra. O coordenador do evento, que é o Rubens, ele coordena a Web Rádio Fraternidade. E aí ele disse, faça um programa de 10 minutos semanal para a gente. Eu falei, eu nunca fiz programa de rádio, como é que eu vou fazer isso? Mas eu fui para casa pensando, bom, já me chamaram para um congresso, agora um programa de rádio, vai que isso é a farmácia de Deus, né? E aí eu cheguei em casa com essa proposta. E conversando com meu genro, eu falei, olha, me disseram para eu fazer um programa de 10 minutos, que programa eu vou, como é que eu vou dar nome para esse programa? E ele disse, você vai falar para quem? Eu falei, para os espíritas. Aí ele disse, então é palavra para a alma, né?
Eu falei, rapaz, esse nome ficou bom. Aí eu escrevi para o Rubem, fica bom? Fica ótimo. E assim eu fui gravando os programas, e cada programa que eu gravava eu ia ficando melhor. Quando eu terminei a série de programas do ano, a minha filha sugeriu da gente publicar e reverter esse valor para a nossa casa espírita. Então, esse livro é uma sequência dos temas que foram me curando ao longo desse ano. Foi um ano muito desafiador para mim. Esse ano de luto, né? A gente fica mais ou menos um ano em luto. E foi esse ano curativo. E agora, já se passaram 7 anos, né? Esse ano está fazendo 7 anos, e esse livro já está em... Nossa, já foi republicado, já foi... Enfim, está aí. Então, é um livro em que eu falo das emoções, falo de todas as emoções que aconteceram, mas eu não fico falando de mim, eu falo como é que se atravessa. Eu acho que pode ser útil para vocês também. Tá bom? É isso, obrigada. A prece. Então, eu vou convidar vocês a deixar o corpo numa posição confortável. Intencionalmente, como se você criasse condição para o seu espírito descansar no seu corpo. Nós não somos só a cabeça, pensamento. Deixa seu coração se sentir um pouco seguro nesse ambiente. Você está numa casa espírita. Aqui só se faz o bem. Aqui é um lugar de amor. Você pode descansar. Descansar de tanta preocupação. E nessa sintonia de confiança, que é a frequência da fé, vou te convidar para você imaginar que Jesus vai entrar pela porta devagar. E Ele vai se dirigir para o centro desse palco, com sua luz infinita. Imagina que Ele está abrindo os braços. E essa luz fulgurante é capaz de banhar você. E um certo calor te chega. E por um pequeno instante, todos nós nos sentimos filhos de Deus. Ó Senhor Jesus, que essa tua luz infinita possa acolher os meus dias cansados, os meus momentos de desesperança, as dúvidas que eu sinto, os medos que me chegam tão rapidamente. Permita, Mestre amado, que agora eu me sinta como uma criança nos teus braços, a receber, por puro amor, essas bênçãos que acalmam meu coração. Que eu possa me sentir fortalecido, amado, protegido, amparado infinitamente. Que assim possa ser. E que essas bênçãos presentes aqui hoje possam se espalhar pelo quarteirão, possam se espalhar pela cidade, qual luz
qual um grupo de pirilampos iluminando as trevas, alcançando os lares, todos os lares desta cidade, alcançando as cidades vizinhas, alcançando o estado da Bahia, alcançando esse Brasil tão grande, alcançando outras terras, alcançando outros lares do outro lado do mundo, alcançando lugares onde a ignorância ainda fica presente, abençoando esse nosso planeta inteiro, onde Jesus é o governador de todos nós. Que assim seja. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás trevas, pedra, e onde a agonia do vazio